Cavaleiros do Zodíaco tem 7 séries diferentes e ainda por cima tem 7 filmes nos mais diversos tipos de formatos. Então, no meio disso tudo, isso sem contar os quadrinhos, que na verdade menos da metade chegou no Brasil, para vocês terem ideia. Então, nós temos um universo extremamente vasto e rico, e não apenas com a linha do tempo principal, mas com vários mundos alternativos distintos de cavaleiros. Então, para quem gosta da saga de Saint Seiya, que é o nome original, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, dando uma base geral no canal do que foi a saga principal que originou tudo, tanto nos quadrinhos quanto na televisão. Então, sejam bem-vindos ao nosso especial, onde eu, Luiz do Monstros e Aventuras, vou falar para vocês sobre Cavaleiros do Zodíaco, a série clássica. Então, venham comigo para essa jornada. Começando aqui pela primeira parte, que é o Masami Kurumada, o autor de Cavaleiros do Zodíaco. Ele não é autor só de Cavaleiros. Cavaleiros do Zodíaco foi o terceiro sucesso em quadrinhos que ele teve. Antes disso, ele já teve uma saga. Ele teve a grande saga de Ring Nikakeru, que era uma saga de boxe em quadrinhos, inclusive onde você já vê os primeiros estudos que explicariam Cavaleiros do Zodíaco, né? Já que a partir de determinado momento, os protagonistas eles começam a desenvolver habilidades especiais e começam a ir atrás do pancrácio, que é a arte marcial da Grécia Antiga, que é uma das origens do boxe moderno, isso de verdade. Só que nessa saga, eles chegam a enfrentar, inclusive, o protagonista, reencarnações dos 12 deuses do Olimpo e de 12 semideuses, né? Já mostrando as pesquisas que o Kurumada já fazia na época e já gerando as bases materiais que iria para os cavaleiros. E mesmo os golpes de boxe do protagonista, a gente vê como inspiração futura para os golpes de Cavaleiros do Zodíaco. Afinal, o protagonista de Cavaleiros, que é o Cavaleiro Seiya de Pegasus, ele usa, o golpe principal dele é uma série de socos em alta velocidade. E o colega dele, que é o Shiryu de Dragão, é justamente o Uppercut, que é um dos golpes mais clássicos do boxe, que para ele solta na forma do cólera do dragão. Então, a outra saga que ele também fez foi a saga de ninjas Fuma no Kojiro, que o que ocorre? A primeira, ela chegou a pegar e ganhar anime, depois que Cavaleiros do Zodíaco também foi animado, né? E além disso, a primeira saga, o primeiro vilão dela é muito semelhante ao Ikki de Fênix, da mesma forma como é construída. Então podemos pensar como essa saga de ninjas, que inclusive não é nem tão difícil você achar completo por aí no YouTube, ela pega e gera justamente as bases de vários personagens, de vários poderes que seriam Cavaleiros do Zodíaco. Até que finalmente, em 86, em janeiro, é feito o novo mangá do Kurumada, que faria tanto sucesso que no mesmo ano estrearia um anime. E não apenas isso, ele estava fazendo sucesso junto com outro grande artista da época, que era o Akira Toriyama. Então, estreiam juntos numa dobradinha de televisão os animes de Dragon Ball, mostrando quando o Goku era criancinha, né? E Cavaleiros do Zodíaco, e que ambos eram um mega sucesso. Então, vamos agora para a próxima parte, nosso capítulo 2, né? Que é entender o melhor o que foi o que é um pouco esse universo dos quadrinhos de Cavaleiros do Zodíaco, né? Como funciona essa estrutura, né? Para a gente poder pegar o que foi a saga de quadrinhos que foi lançada na época e o que disso virou para televisão. Em primeiro lugar, qual é o conceito? A ideia básica é que a deusa Atena protege a Terra com seus cavaleiros. Então, num período que varia entre 200 a 300 anos, ela pega e reencarna na Terra, enquanto outras divindades elas pegam e ocupam temporariamente corpos mortais, meio que possuindo e controlando mentes de humanos aqui já existentes. Enquanto Atena, por seu amor imenso à Terra, ela se faz carne para viver junto com os mortais, né? Então, ela morre naturalmente aqui para depois pegar e ter futuramente um novo corpo físico. E ela vem sempre, esse período é meio variável, porque toda vez que o mal parece pairar sobre a Terra,
Terra de forma forte, ela pega e ela retorna. Sendo que, para ajudar ela nesse processo, nós temos os cavaleiros, jovens que estão ligados com os poderes das 88 constelações, né? E a ideia básica é que os humanos, que servem justamente aos deuses, assim como essas próprias divindades, controlam um poder chamado cosmos. E o que é o cosmos? Lembrando que esse conceito, inclusive, vem do grego, e cosmos era relativo, um termo relativo justamente tanto à questão do universo quanto à beleza e ordem intrínseca do universo. E em Cavaleiros do Zodíaco é meio que é o nome dado à fonte de energia deles, que é a energia que vem do próprio Big Bang, a energia criadora do universo que após a criação do mundo ainda existe em todas as coisas, e os cavaleiros, não apenas os cavaleiros, mas existem humanos capazes de controlar justamente esse poder que existe dentro deles e em todas as coisas, né? Aquilo que dá ordem e criação em nível atômico para tudo. E o nome desse poder é cosmos, né? Tal poder permite que eles se conectem, inclusive, com energias externas a eles, né? Como o poder das constelações, né? Permitindo assim com que eles peguem e deem golpes incríveis, né? Então, tanto o aumento de atributos físicos muito acima do que o ser humano poderia, né? Assim como usar poderes especiais. E o que ocorre? Esse cosmo pode ser percebido de forma indireta através dos nossos 5 sentidos, ou através também do chamado sexto sentido, que seria a questão da telepatia, que existe em Cavaleiros do Zodíaco. Então existem pessoas que sim têm poderes psíquicos, né? Conseguindo assim usar telecinese e telepatia. E existe ainda por cima o sétimo sentido, que é a percepção direta do cosmos. Sendo que um cavaleiro normal, ele vai perceber ou de forma indireta, e normalmente usando o sétimo sentido de forma quase que inconsciente. Já que os cavaleiros mais poderosos são capazes de despertar e controlar justamente esse sétimo sentido, percebendo diretamente essa energia que permeia o universo. Então, os cavaleiros de Atena, eles se dividem num sistema hierárquico, no qual, em primeiro lugar, nós temos os soldados rasos, que normalmente eles não têm poder cósmico, então eles só tiveram um treinamento árduo, mas não chegaram a despertar esse poder, então eles têm atributos humanos elevados e usam armaduras simples, sem qualquer propriedade especial. Já o próximo nível são os Cavaleiros de Bronze, que estão começando num nível inicial a manipular justamente o poder cósmico, né? Inclusive, os protagonistas são Cavaleiros de Bronze, que controlam justamente esses poderes. O protagonista, claro, Cia de Pegasus, ligado à constelação de Pegasus, com seu poder principal, que é o Meteoro de Pegasus. O Cavaleiro de Dragão, que é o Cólera do Dragão, que é o Uppercut, que eu falei para vocês, né? Ambos começam com alguns golpes físicos, mas depois começam a ser golpes de energia mesmo, não apenas a força física ampliada pelo cosmos, né? O Cavaleiro Shun de Andrômeda, que além de usar essa energia para controlar as próprias correntes, tem o poder ainda oculto de controlar o vento. O irmão dele, que é o Ikki de Fênix, capaz de controlar fogo e que também tem poder psíquico que usa inclusive para causar alucinações, usando o seu poderoso golpe Ave Fênix. Melhor, o poderoso golpe, golpe fantasma de Fênix. O Ave Fênix é o poder que ele usa para controlar o fogo. E temos o Yoga, que é o meu cavaleiro favorito, que tem o poder justamente de, enquanto todos usam o poder de agitar para quebrar e destruir o átomo, ele é justamente o contrário. O poder dele é congelante. Então é um dos raros cavaleiros capazes de paralisar o movimento atômico, né? Então, o que ocorre, inclusive, é que eu já vou explicar melhor em Cavaleiros do Zodíaco isso. Nós temos então uma outra camada que são os Cavaleiros de Prata. Os Cavaleiros de Bronze, inclusive, uma coisa que fala muitas vezes no mangá é que a velocidade limite deles é a velocidade do som. Os Cavaleiros de Prata, eles além de terem poderes maiores, eles conseguem acima dessa velocidade, né? Então eles podem pegar e fazer golpes especiais, inclusive, que dão efeitos extras justamente por estarem acima da velocidade do som. E os mais poderosos são justamente os Cavaleiros de Ouro, isso dentro da hierarquia do exército de Atena, que, número 1, as armaduras que eles pegam e usam são 12, que são as armaduras ligadas justamente aos 12 signos do zodíaco, que seriam justamente as constelações mais fortes dentro do universo de cavaleiros. Em segundo lugar, a poder deles é caracterizado justamente por serem capazes de pegar e controlar diretamente o sétimo sentido. Como eu falei, as hierarquias inferiores, a maioria deles pega e só consegue pegar e usar os poderes deles usando a percepção indireta
desperta do cosmos e o sétimo sentido de forma quase inconsciente. Já os Cavaleiros de Ouro, eles se caracterizam justamente por terem acessado diretamente o sétimo sentido e refinarem e trabalharem ele de forma contínua nos mais variados graus. Tanto que eles são capazes de distorcer o próprio espaço, criando dimensões alternativas, atravessando o mundo na velocidade da luz e por aí vai. Então a velocidade da luz é inclusive a velocidade limite dentro dos Cavaleiros de Ouro, que no mundo da física é a velocidade máxima que um objeto físico pode pegar e percorrer. Isso dentro do universo tradicional de Cavaleiros do Zodíaco, lembrando que como existe toda essa questão de distorção espacial, vão aparecer personagens pra frente capazes de ir acima da velocidade da luz, né? Justamente por causa da forma como são capazes de distorcer o espaço e o tempo. Mas vamos voltar aqui. E aquilo que diferencia, inclusive, certas hierarquias, certos poderes também, é que existem outros sentidos. Então, existe um nível superior além do sétimo sentido, que é o oitavo, que permite, ele é tão poderoso que permite que uma pessoa pegue e seja capaz de entrar e sair do mundo espiritual de carne e osso, isto é, não apenas de forma espiritual, mas física mesmo. E existe o nono sentido, que é aquilo que separa os deuses dos humanos, que é a capacidade de perceber a potência externa por trás do próprio Big Bang, a grande vontade divina que rege o universo. Então, esses são os níveis de poder dos cavaleiros. E é claro, existe cavaleiros abaixo dos dourados que são capazes de começar a treinar também o poder diretamente do sétimo sentido. Que no caso são principalmente os protagonistas, mas vez ou outra a gente tem a existência de alguns cavaleiros de prata que são mais poderosos, né? Que são capazes de pegar e tem nível de poder similar ao dos Cavaleiros de Ouro, só que já não são tão poderosos, só não conseguem ser tão poderosos assim, porque as armaduras que eles têm acesso também limitam esse poder. Lembrando que a ideia básica é que as armaduras não são apenas uma proteção, elas têm energia própria ligadas a constelações. Então elas funcionam como uma reserva de energia e como um multiplicador de poder do próprio cavaleiro quando ele pega e está alinhado justamente com o poder da armadura. E outra coisa é que a armadura tem que estar alinhada justamente com a vontade do usuário, né? Tanto que, dando um resumo do primeiro episódio que explica, acho que tudo de Cavaleiros do Zodíaco, temos uma batalha intensa do Seiya contra o Cassius, que ambos estão pegando e lutando pela posse da armadura de Pegasus, né? Que a ideia básica é que no sistema de treinamento lá, quem vencer vai pegar e conseguir a armadura. Sendo que o Cassius tem uma força brutal, gigantesca. Inclusive, o mesmo tamanho dele é enorme, tem quase uns 2 metros de altura. E o que ocorre? O Seiya vence ele porque, diferente do Cassius, o Seiya ele aprendeu a lidar com o poder do cosmos. Então, com isso, ele consegue dar golpes em velocidades absurdas que seriam impossíveis para o ser humano. No caso, dando o meteoro de Pegasus. Mais pra frente, a mestra do Cassius está atrás dele, do Seiya furioso, porque não quer que ele pegue a armadura, que ele quer o discípulo dele seguisse a armadura. E quem segue ele é justamente essa Amazona de prata, que é a Amazona China de águia. China de águia não, de cobra. Então temos a Amazona de cobra perseguindo o Seiya porque ele derrotou o discípulo dela. E ao mesmo tempo temos a Marin de águia, que é a mestra do Seiya, guiando ele para fora do santuário para ele poder pegar e fugir. No mesmo processo, quando a China atinge ele, em primeiro lugar, ele pega e veste a armadura de Pegasus para poder sobreviver, inclusive guiado pela própria Marin. E no início ele se sente extremamente poderoso e revitalizado justamente com a energia da armadura. Só que ao mesmo tempo, ele, assim que ele dá os primeiros golpes dele, depois se sente muito fraco, como se a armadura pesasse um monte. Por quê? Porque ele recebeu aquela energia da armadura, só que ele tem que se alinhar também com a armadura para ela funcionar, né? Então quando ele realmente desperta o poder dele, não depende apenas da energia da armadura, a própria armadura fica tão quente, emanando tanta energia, que os soldados menores nem conseguem encostar sem queimar a mão, né? Então, mostrando muito como funciona a questão da armadura, a questão do Seiya com a sincronia deles, e mesmo mostrando como existe sempre toda uma camada de simbolismo em Cavaleiros do Zodíaco. Porque, olha, temos a Amazona de águia contra a Amazona de cobra. E ainda por cima,
na mitologia grega, justamente filho da Medusa, o Pégasus, né? Então, justamente a Amazona de cobra, que símbolo ligado diretamente a Medusa, enfrentando diretamente justamente o Pégaso, logo no primeiro episódio, né? Mostrando como tudo é estruturado direitinho a partir de então. E o que acontece é que nos quadrinhos, a saga original é dividida, a gente pode dividir em três grandes partes, que são a Reconquista do Santuário, no qual os cavaleiros estão em guerra entre si, por causa que a Saori Kido é a garota que é a reencarnação de a deusa Atena, só que parte das pessoas reconhece isso como verdade e parte não. Sendo que aquelas que não reconhecem como verdade são aqueles que seguem o grande sumo sacerdote do santuário, que diz que não, Atena está comigo desde o início e ela é uma falsa Atena, temos que pegar e matá-la. E as pessoas seguem assim fanaticamente ele, porque ele teoricamente foi muito bondoso com as pessoas, então as pessoas muito mais louvam e idolatram o grande mestre do que a própria Atena, esses lores do santuário. Tanto que aqueles que se convertem são aqueles que realmente seguem Atena, e não simplesmente o que um sacerdote qualquer tá falando justamente porque ele tem postura de sacerdote, sabe? Então é bem bacana isso. Então, primeiro a reconquista do santuário, com Saori, com o Sei e os demais pegando e reassumindo o mando. A segunda saga, no qual eles lutam contra Poseidon, o deus dos mares, e a terceira, quando eles lutam contra Hades, o imperador dos mortos. Sendo que a primeira etapa, estou falando da base dos quadrinhos, ela pode ser dividida em etapas menores, no qual temos a Guerra Galáctica, no qual temos um torneio entre si, entre os Cavaleiros de Bronze. A outra é a Saga dos Cavaleiros Negros, onde o Ikki, ele lidera um grupo que usa armaduras que são cópias das armaduras dos Cavaleiros para roubar justamente a armadura de ouro de Sagitário, que é considerada mais poderosa. A outra parte, que é a dos Cavaleiros de Prata, onde justamente o grande mestre, o sumo sacerdote do santuário, manda eles para pegar e resgatar a armadura e detonar todos os Cavaleiros de Bronze. E, por fim, a famosa subida das 12 casas do Zodíaco, né? Onde Saori Kido é atingida por uma flecha dourada e eles têm que atravessar as 12 casas para conseguir pegar e chegar no grande mestre, que tem o único poder de remover aquela flecha, né? E onde é revelado todos os detalhes. Não vou, como disse, fazer um ultra mega resumo detalhado, de só fazer um passado por cima, só para dar uma noção de cada uma dessas sagas. Como disse, essa é a saga em quadrinhos original, lançada nos anos 80, e, ao mesmo tempo, tivemos o anime dos anos 80, que já vai ser a próxima etapa no nosso próximo capítulo aqui. Pois bem, o anime Cavaleiro do Zodíaco, então, poucos meses depois que ele começou a ser lançado, também pegou e ganhou anime. O que significa também que a velocidade de episódios do anime era maior do que a velocidade de capítulos do mangá. Logo, tivemos materiais que foram lançados e ampliados exclusivos pro anime, a fim de você tanto criar uma coisa com sabor próprio, não apenas uma cópia do mangá, como também para poder pegar e fazer também com que a história não alcançasse de forma tão direta, fazendo com que entrasse em um hiato, bloqueio dos episódios. Sendo que quem foi chamado para fazer isso foi o grande Shingo Araki, que, para quem não conhece, antes disso ele fez vários tipos de animes diferentes, mas uma coisa bem interessante é o seguinte: ele tinha feito também Rosa de Versalhes. E o que ocorre? Rosa de Versalhes é uma das inspirações do Kurumada. Inclusive, temos declarações de oficiais do Kurumada falando como ele tinha colocado certos traços e jeitos na estrutura de Cavaleiros do Zodíaco para atrair mais também o público feminino, para pegar tanto homens quanto mulheres. Inclusive, quando você pega os volumes de Cavaleiro Zodíaco da saga de Poseidon, que foi lançada no Brasil na versão da JBC, não na versão da Conrad, mas na versão da JBC, no qual os volumes eram mais completinhos. Ele tem um dos volumes é somente respostas de cartas de donas de casa que eram fãs de Cavaleiros, que mandaram na época pro Kurumada falando quanto gostavam da saga, mostrando que sim, foi feito para abranger todo mundo. Então, tanto por ser uma influência, inclusive na estrutura do traço do Kurumada, né? Inclusive o Rosa de Versalhes, esse grande mangá de época, falando das aventuras de espadachim na França,
ter influenciado, assim como ser uma coisa que mistura de ação, mas com toque feminino, o Shin Araki foi puxado para pegar e fazer, além de ter outras obras, como uma releitura de ficção científica do Ulisses, mostrando que ele já tinha experiência com mitologia grega também, que ele foi pego e colocado para fazer Cavaleiros do Zodíaco. Diferente de o que muita gente pega e inventa por aí, dizendo, ele foi colocado para melhorar a história dos quadrinhos que era ruim. Gente, se fosse ruim, não tava fazendo sucesso e não tinha virado anime, né? Então, aquilo que a gente pode dizer que teve de diferente de Cavaleiros do Zodíaco, inclusive, é que foi um dos primeiros animes onde tinha cabelos com cores não naturais de forma frequente. Então, a gente tinha gente de cabelo verde, azul, até dizer chega, inclusive, várias cores de cabelo que tinham no mangá, que era apenas preto e dourado, foi mudado em um outro ruivo, se não me engano, pegaram e tiveram um monte de cor diferente de cabelo na saga do justamente na obra. Então teve esse enriquecimento um pouco da obra em certos aspectos, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos algumas sagas adicionais que foram colocadas, né? Lembram que eu falei, né, que é 3 sagas que teve nos quadrinhos nesse período, né, que foi de Reconquista do Santuário, luta contra Poseidon, luta contra Hades, o Senhor dos Mortos. Então, o que ocorre é que foram adicionadas mais então, como eu disse, para dar esse adicional, né, foram colocadas algumas coisas extras. Por exemplo, assim que tem o fim da saga do Wiki de Fênix, que eu falei, né? Então, bem no meio, né, entre a saga dos Cavaleiros de Prata e a saga do Fênix dos Cavaleiros Negros, nós tivemos uma série de guerreiros sem constelação que foi colocado dentro da história, né? Por exemplo, lembra do Cassius que eu falei que enfrentou o Seiya? Eles botam um irmão indo se vingar do Seiya, o que faz todo sentido, né? Ao mesmo tempo temos algumas coisas meio doidas, ao mesmo tempo interessantes, como por exemplo, uma Amazona com poder de vampiro, que é capaz de criar ilusões dos fantasmas do Caribe, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que uma das sagas, mini sagas mais divertidas, por exemplo, o Cavaleiro Yoga de Cisne, ele teve um mestre que inventaram ele para animação, só que mais para frente nos quadrinhos teria um outro mestre que foi criado pro Kurumada, eles tiveram que fazer uma gambiarra depois para fazer com que tivesse sentido. Então, a gente teve muita coisa que é muito mais coerente por causa disso no mangá do que no anime. Então, o mangá ele pode ter vários problemas, algumas coisas meio exageradas, mas no anime ele vai perdendo a coerência de forma brutal ao longo que a história vai passando, né? Então, ele é divertido, porém vai ficando bem complicado e não fazendo sentido algumas coisas à medida que a história passa, né? Então, a gente teve esses cavaleiros sem consideração que foram colocados. Tem, por exemplo, o cavaleiro Aracne de Tarântula, né? Que é colocado como se fosse um cavaleiro de prata extra. Só que e o se estranha ele. O que acontece? Não existe uma constelação de Tarântula, mas existe uma nebulosa de Tarântula. Então, ele, na verdade, é uma armadura baseada numa nebulosa, não numa constelação específica, né? E outra coisa também é que como estava prestes a saga de Poseidon tinha recém começado nos quadrinhos, para não chegar lá, também foi feito um acordo, um planejamento para fazer, vamos criar uma saga extra então, para dar tempo de completar a saga de Poseidon antes da gente pegar e fazer o anime. Inclusive, o que deu certo, porque a saga de Poseidon é muito parecida à do anime com o do mangá, deu tempo para fazer isso, e dois, é uma das mais coerentes, na minha opinião. Então, voltando ao assunto, então eles criaram outra saga também para o anime, que foi a saga dos Cavaleiros Deuses de Asgard, onde temos os guerreiros do deus Odin em luta contra os cavaleiros, né? Porque a suma sacerdotisa também foi corrompida por um espírito maligno, e por isso ela traz de volta os cavaleiros de Odin, só que corrompe eles para tentar dominar o mundo ao invés de defender a Terra, que seria a função daquele santuário no extremo norte da Europa. É uma das sagas mais interessantes de Cavaleiros do Zodíaco da animação, porque como eles tiveram meio que bastante liberdade de criar uma coisa única, própria, e como era um outro mundo, basicamente toda uma região nova que eles criaram que não existia, e que então qualquer coisa que acontecesse lá não teria impacto em qualquer outra criação que o Kurumada fizesse, eles fizeram uma coisa bem estruturada aí. Tanto que é a primeira vez onde a maioria dos vilões é bem abordado, a gente tem, ao invés de ser em muitas vezes em salas ou ambientes meio fechados específicos, a gente tem em regiões completamente diferentes, toda uma coisa meio nevada também. Inclusive, a gente tem até uma justificativa, né, de por que eles, apesar de terem enfrentado os Cavaleiros de Ouro, eles não conseguirem
eles ainda têm o mesmo grau de dificuldade com os Cavaleiros Deuses de Hilda, apesar dos Cavaleiros de Deus serem tão poderosos quanto os Dourados, que é o fato do clima extremo que existe dentro de Asgard, né? Tanto que existem duas situações onde isso poderia ser contestado, né? Que é quando o Yoga luta contra o seu adversário, já que o Yoga tá acostumado com gelo, né? Só que ele é levado justamente para dentro de um vulcão para lutar contra um cavaleiro que controla tanto o gelo quanto o fogo, né? Então, deixando novamente aquela questão climática forte. Em segundo lugar, tem um momento onde acontece dentro do Palácio das Batalhas, que é do Ikki e do Shun contra os cavaleiros dois cavaleiros irmãos com poder de tigre, né? E o que acontece? Ambos os cavaleiros são do mal, eles criam toda uma névoa, todo um ambiente ultra congelante lá dentro com seus poderes, a ponto inclusive de congelar as correntes do Shun, novamente criando aquela coisa climática forte e que impede dos cavaleiros manifestarem todos os seus poderes, sabe? Coisa que eu acho que até influenciou o Kurumada, porque mais pra frente ele cria, quando ele foi fazer a saga de Hades nos quadrinhos, né? Ele cria justamente no Palácio do Hades uma barreira que diminui o poder de qualquer cavaleiro que não seja do Hades lá dentro, sabe? Então pode ter tido uma influência nesse tipo. E tivemos finalmente a saga de Poseidon, né? Foi adaptada para anime. E lá, como os cavaleiros estão em pleno poder, uma coisa que acontece tanto nos quadrinhos quanto no anime, né? Que é as armaduras ficando douradas temporariamente, representando justamente que eles têm o mesmo nível de poder de Cavaleiro de Ouro em determinadas situações, né? Além do fato deles terem sido reparados com o poder dos Cavaleiros de Ouro. Como eu disse, não vou entrar tanto detalhe, só dar uma noção geral. Então a gente teve os quadrinhos e a gente teve o anime, e aquele momento onde a gente teve também os filmes, que vão ser a nossa próxima etapa. Pois bem, Cavaleiros do Zodíaco, na época do anime, chegou a ter 4 filmes diferentes. Em primeiro lugar, Saint Seiya, o Santo Guerreiro, onde a gente pega e tem... É uma animação de 45 minutos de duração, onde aparece Ares, a deusa da discórdia, que ressuscita cavaleiros lendários do passado, tipo, realmente séculos atrás, era mitológica, que tinham ainda muita energia de raiva contra a deusa Atena. Então ela pega, retorna esses cavaleiros, usando o que sobrou do poder dela, então são apenas uns 5, né? Para poder pegar e sequestrar a deusa Atena e lutar contra seus adversários. E o objetivo da Ares é: eu vou sugar toda a energia vital de Atena para eu conseguir finalmente sair desse corpo temporário que eu tô possuindo e recriar o meu corpo físico de deusa, né? Pra assim ter o meu poder total e assim ter o meu exército de guerra-faleiros fantasmas para dominar o mundo, né? Então é uma saga que realmente apresenta bem bacaninha os Cavaleiros do Zodíaco e com adversários bem, assim, com nível de poder de Cavaleiros de Prata, né? Só que como são seres lendários, vamos pensar que são Cavaleiros de Prata cujo poder se aproxima de um Cavaleiro de Ouro. Então dá sim para colocar ele como intermediário entre a saga de... justamente a saga da Reconquista do Santuário e a saga de... contra os guerreiros do norte da Europa, né? Com a saga de Asgard, né? Como pensar também, eles estão meio exaustos porque enfrentaram os Cavaleiros de Ouro, né? Então dá pra gente fazer esse ajustezinho nesse filme. Mas, Luiz, os filmes não fazem parte, são canônicos ou não? Calma que eu vou entrar em detalhe. Calma que pouco a pouco eu vou entrar em detalhes sobre isso. O outro filme é justamente um filme sobre Asgard, só que totalmente diferente, né? Onde eles pegam, tem um outro pessoal lá com outras armaduras, e é um guerreiro que, no caso, não é um sacerdote que foi possuído por um espírito maligno, mas um que se corrompeu mesmo e quer dominar o mundo. Então, e que, na minha opinião, é um dos filminhos mais bem feitos de Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Apesar dele não fazer parte nenhum, ele é quase como se fosse uma realidade alternativa de Cavaleiro, sabe? O que aconteceria se... O próximo filme, ele foi filme mesmo para cinema, que é Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme, né, que é contra o Abel, onde a ideia básica é que tem um deus que foi apagado da existência, que seria o Abel, que ele seria um irmão de Atena, guardião do poder do sol, e que a ideia básica é que Zeus manda ele de volta para a Terra porque ele se enfureceu com a humanidade e quer que justamente Abel destrua a Terra e assuma ele o comando do santuário. Então nós temos tanto os cavaleiros pessoais que são a guarda do Abel,
retornam os Cavaleiros da Coroa do Sol, quanto temos o parte dos Cavaleiros de Ouro do que foram derrotados, eles ressuscitando, né, para pegar e lutar do lado do Abel. A coisa mais complexa do que isso, né, tem toda uma questão interessante que é a ideia de que existem divindades que foram apagadas da existência, ou mesmo a realidade tendo sido modificada pelos deuses no passado, coisa que o Kurumada depois vai pegar e trabalhar em outras obras décadas depois, né? E que é bem interessante, né? Ao mesmo tempo, temos alguns buracos na história, né? Como, por exemplo, cadê todo o resto dos cavaleiros que aparecem durante a saga dos cavaleiros que ficaram do bem, né? Mas acaba por sendo sido um filme muito bonito visualmente, né? E meio que um dos filmes mais dramáticos e intensos de Cavaleiros, né? E existe o quarto, e a gente poderia até passar ele depois diretamente da saga de Poseidon, já meio que do tipo, já que eles estão já com a armadura final deles, mais detalhada, todos os cavaleiros, com altíssimo nível de poder, né? E o que ocorre? Depois disso, nós tivemos brigas internas entre o Kurumada e a produção de Cavaleiros do Zodíaco, o anime. Pois é, o mangá não terminou porque era fracasso, não terminou o anime porque era fracasso, mas por causa de uma série de brigas internas, inclusive porque o próprio Kurumada, depois de fazer a saga de Hades, ele pegou e pediu no final que não, eu cansei, vou fazer mais uns 2 volumes aqui e acabou, sabe? Então, por isso que a saga acabou, por vontade do cara, né? E o que ocorre? Quando esse acordo estava sendo interrompido para a TV, ia ter sim uma saga de Hades. Porém, como isso não aconteceu, foi estruturado para fazer uma espécie de episódio barra filminho que encerra tudo. E o que acontece? Apesar de, como eu falei, os filmes não se encaixarem direto na cronologia, eles pegaram e resolveram criar um filme onde, dos 3 filmes que eu falei para vocês, 2 que fossem aqueles que dava para ser inserido dentro da cronologia, eles fossem conectados na história. Então foi feito Cavaleiro Zodíaco, a batalha final, os guerreiros do Armagedon, a batalha contra Lúcifer, no qual o Capirotão vem para a Terra com seus anjos caídos, aliados com o poder dos fantasmas de Poseidon, de Eris e de Abel. Então, energizado com o poder desses 3 fantasmas, começa o caos na Terra, e os cavaleiros então têm que salvar Atena de ser destruída justamente pelo anjo das trevas. É um anime que o lado bom é que ele encerra tudo. Inclusive, ele justifica os cavaleiros não terem participado, porque logo de outros cavaleiros mais poderosos não terem participado, porque logo de cara ele mostra que os anjos da morte do Lúcifer causando caos e matando geral dentro do santuário, só sobrando realmente os 5 cavaleiros para salvar, os 5 heróis para salvar o dia, né? Mas pelo menos ele encerra alguma coisa a saga e não deixa de ser um pouquinho divertido, apesar de que, na minha opinião, o mais fraquinho de todos os filmes de Cavaleiros, né? Então, lembrando que, só para finalizar essa parte, e agora realmente dando uns detalhes extras importantes, é que, problemas de produção teve desde o início de Cavaleiros do Zodíaco. A animação, havia uma briga forte da Toei de colocar guerreiros de mecânicos, porque filmes e seriados de robôs gigantes estavam muito em voga na época, e como era uma coisa meio Transformers as armaduras, né, já que elas tinham formato de criaturas lendárias que se depois adaptavam ao corpo do usuário, eles queriam pegar e fazer coisas justamente tecnomecânicas, uma coisa meio quase o Transformers da Toei, né? Só que o Kurumada estava tentando manter o negócio dentro da linha da magia, né? Que era a linha principal, né? Tanto que a gente tem no meio da saga dos Cavaleiros do Zodíaco, na Reconquista do Santuário, aparecem 3 cavaleiros de aço, que são cavaleiros com armaduras artificiais criados para ser uma espécie de exército oculto de Atena, e eles aparecem um episódio ou outro e depois desaparecem, porque tanto por causa dessas brigas internas, quanto simplesmente ficava difícil enfiar isso no roteiro, já que não foi uma coisa designada desde o início, sabe? Então, teve muitos problemas, muitas brigas internas de como pegar, adaptar. Nós tivemos, por exemplo, distorções enormes. Por exemplo, o Shun, que era um guerreiro mais suave, delicado, de armadura rosa nos quadrinhos, ele ficou ultra mega afeminado. Inclusive, a armadura dele ficou com aspecto exagerado. Todos os aspectos mais femininos e delicados foram ultra exagerados em nível quase caricatural no desenho, sabe?
Então, muita coisa foi distorcida. O Ikki de Fê, ele é, por exemplo, o Shun, novamente, nos quadrinhos, ele é um mega guerreiro que, uma vez ou outra, tem a ajuda do irmão dele. Na televisão, metade das vezes, ele é salvo pelo Ikki como se fosse uma donzela encantada, né? Fora como eu disse, fora essa série de incoerências que começou a ter à medida que o seriado foi cada vez mais esticado, né? Que começou a ter cada vez mais incongruência à medida que informações novas vinham do mangá, né? Então, devido justamente provavelmente dessa falta de conversa, né? Então, acabou se encerrando isso. Lembrando que teve uma coisa importante. Isso não significa que ele não teve continuações. Como eu disse, teve o filme que pegou e encerrou, criando uma cronologia própria para os Cavaleiros. Só que é o seguinte: nós tivemos, na falta de uma, nós tivemos pelo menos três continuações diferentes depois feitas do anime. Porque, lá depois dos anos 2000, nós tivemos sim a adaptação da saga de Hades. Depois nós tivemos uma saga chamada nós tivemos Cavaleiros do Zodíaco Ômega, que se passa décadas depois, é a continuação direta do anime, mostrando justamente uma nova geração de cavaleiros. Nós tivemos Soul of Gold, que se passa como se fosse um extra no finalzinho da saga de Hades, trazendo de volta, inclusive, todo o universo justamente de Asgard, que eu comentei para vocês. E, além disso, esse anime não foi a única adaptação direta da saga clássica dos quadrinhos, né? Ainda por cima, nós temos que lembrar que o filme live action de Cavaleiros, que saiu recentemente, é uma adaptação do início de Cavaleiros do Zodíaco. Nós tivemos o seriado em computação gráfica, que foi feito o início pela Netflix, e segunda parte pela Crunchyroll, que pega e também tenta adaptar esse material, né? Fora isso, a gente tem ainda por cima um filme em computação gráfica 3D que tenta adaptar todo esse primeiro arco da Reconquista do Santuário, só que focando na saga da luta contra os Cavaleiros de Ouro, que foi um filme feito direto para cinema, que inclusive é o mais bonito de todos, que eles têm sérios problemas de roteiro, mas a introdução dele e a batalha final são realmente espetaculares. O desenvolvimento do meio que é meio complicado, né? Então, esse é uma base para vocês terem uma noção de como vai estar o universo dos Cavaleiros do Zodíaco. Lembrando que, além de ter essas adaptações do clássico, o mangá clássico, depois ele ganhou continuação, que é o Next Dimension, que pega, como eu disse, que também pega e é uma coisa exclusiva do mangá, que muita gente torce para logo virar anime. Nós tivemos também várias outras produções de universos alternativos de Cavaleiros do Zodíaco, tanto em anime quanto em quadrinhos também, né? Então, mostrando quão vasto é esse universo. Inclusive, a chamada Final Edition, que é a nova edição de Cavaleiros do Zodíaco que vai saindo aqui no Brasil, não é simplesmente uma versão recauchutada ou remasterizada dos quadrinhos. É o quadrinho com várias frases, vários diálogos e várias ilustrações refeitos pelo Kurumada, inclusive com páginas extras em certos capítulos, ou mesmo capítulos com histórias inéditas, para deixar tudo mais coerente, coeso dentro do mangá e muito mais bonito e forte a história, né? Por isso que eu tô tão ansioso para pegar e chegar esse material no Brasil, né? E vocês, como vocês conheceram Cavaleiros do Zodíaco? Qual vocês gostariam que fosse o tema do próximo vídeo para poder explicar ainda mais essa franquia? Coloquem nos comentários, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!